Salve, salve, meus queridos! Professor Basílio, eu gostaria de dar uma aula sobre Revolução Industrial. Eu sei que você já ouviu muito sobre Revolução Industrial, mas eu queria que você sentisse a Revolução Industrial. A Revolução não está lá atrás. Eu coloco aqui Inglaterra 1760, mas isso não significa que ela começou num ano específico. Ela é um processo muito mais longo e é um processo que está acontecendo agora. Perceba, é por meio de uma máquina, seja o seu celular, o seu computador ou a sua televisão, que você está me ouvindo. Isso só é possível no mundo da Revolução Industrial. Olha ao seu redor, olha os objetos que estão ao seu redor, seja a sua roupa, seja o seu tênis, o seu chinelo, seja as suas canetas. Será que foram mãos humanas que produziram esta mercadoria? Ou será que foram máquinas? E qual a diferença de uma mão produzir algo para uma máquina produzir algo? É isso que vamos entender nessa aula e entender como a Revolução Industrial é uma das maiores transformações na história da humanidade e como que alterou a nossa vida, a nossa forma de sentir o tempo. Tempo é também um objeto de transformação pela Revolução Industrial. Para que a gente entenda bem o que foi essa revolução, a gente precisa entender como é que as coisas eram produzidas antes da revolução. Eu gostaria de usar um exemplo para vocês, eu quero que vocês foquem aqui bastante e imaginem. Imagine aqui na minha mão um lápis. Como é que será que as pessoas produziam esse lápis antes da Revolução Industrial? Então um camponês trabalha na terra, planta, colhe. Mas em alguns momentos do ano, quando lhe sobra tempo, ele ia lá na floresta, cortava uma árvore, trazia essa árvore para a sua casa, lixava a madeira, cortava a madeira com as suas próprias ferramentas. E então ali no seu tempo de folga, ele ia esculpindo, ele ia formando o lápis. Depois ele pintava, depois ele colocava o grafite e depois ele assinava. Ele usava esse lápis para a sua própria família, dava para alguns vizinhos. Só que, no momento em que este camponês foi expulso das suas terras, ele vai começar a usar este lápis como fonte de sobrevivência. Ele vai se transformar em um artesão. Ele vai se especializar na produção de lápis. Vamos lembrar, este processo de expulsão dos camponeses está acontecendo na Europa desde o século XV. Os camponeses são expulsos das terras. E aí ele precisa ir para a cidade sobreviver. E ele vai sobreviver sendo um artesão, fazendo lápis. Só que o burguês, o grande comerciante, ele vai chegar pro artesão e vai falar: deixa eu trocar uma ideia aqui com você. Sabe esse lápis que você está fazendo? Eu quero comprar. Porque eu vou para uma viagem, eu quero vender o seu lápis. Eu vou precisar não de 10 lápis, não de 30 lápis, eu vou precisar de 100 lápis. Então o artesão começa a produzir aquele lápis, ele domina todo o processo produtivo, ele sabe fazer o lápis. Mas ele vai vender o lápis para o comerciante que vai revender o lápis por toda a Europa. Muito bem. Só que o comerciante, que ganha muito dinheiro com a venda do lápis, começa a pensar o seguinte: por que é que eu não contrato várias pessoas dentro de um grande galpão? Por que que eu não trago já a madeira? Por que que eu já não trago as ferramentas? Porque com isso eu vou conseguir mais dinheiro. Ao invés de ter que ficar negociando com o comerciante, por que é que eu não organizo a produção? Porque se eu, comerciante, organizar a produção, se eu, ao invés de só vender, começar a produzir, eu vou conseguir produzir o lápis num preço mais barato. E se eu produzo o lápis mais barato e eu vendo ele no mesmo preço, a minha margem de lucro vai crescer. Perceba, são transformações na forma de produzir o lápis, mas que vão alterar a vida das pessoas. Vamos entender o que acontece na Inglaterra? Meus queridos e minhas queridas, acontece uma privatização da terra.
Os nobres começam a cercar as suas terras e expulsar os seus camponeses. Eles começam a querer ganhar mais dinheiro com a terra e expulsam os camponeses. Com isso, os camponeses perdem a sua fonte de sobrevivência, perdem o acesso à terra e vão precisar ir para as cidades, num processo que a gente chama de êxodo rural. Êxodo rural é saída do campo para a cidade. Vamos ter um processo de urbanização. As pessoas então vão começar a morar nas cidades. Esse é um fenômeno novo. A maior parte da humanidade, desde lá da pré-história, vive da agricultura. Mas agora não, porque os camponeses são expulsos de suas terras. E essas pessoas que chegam na cidade vão precisar sobreviver. Mas olha o problema que essa pessoa vai ter. Essa pessoa não tem terra, essa pessoa muitas vezes não tem ferramentas para ser um artesão, essa pessoa não tem dinheiro, essa pessoa não tem nada. Sabe a única coisa que essa pessoa vai ter? Talvez os seus filhos. É por isso que a gente fala que esta pessoa é um proletário. Prole significa filho. Proletário é aquele que não é dono de nada, somente dos seus filhos. E olhe lá. Essas pessoas que chegam nas cidades vão ser proletários assalariados, ou seja, vão vender o seu tempo por salário. Perceba, essa pessoa já não consegue plantar seu próprio alimento. Então ela vai ter que trabalhar, vender o seu tempo para conseguir um pouquinho de dinheiro para se alimentar, para sobreviver. Este é um fenômeno novo. As pessoas estão vendendo o seu tempo, estão vendendo os seus braços, estão vendendo o seu trabalho. Enquanto isso, os comerciantes estão acumulando cada vez mais dinheiro. Os comerciantes que estão controlando a produção estão cada vez mais ricos. Eles estão organizando grandes manufaturas. O que é isso? São esses grandes galpões onde os trabalhadores produzem. Mas olha que interessante. Aquelas pessoas que estão produzindo lápis não são donas do lápis. O dono do lápis é o comerciante. Porque o comerciante que contratou, que alugou aquele grande galpão, ele é dono das ferramentas, foi ele que trouxe a matéria-prima, portanto o produto final é dele. E o produto final ele foi produzido num custo muito barato. E o comerciante vai vender este produto muito caro, portanto sua margem de lucro vai aumentar. O comerciante tem tanto dinheiro, mas tem tanto dinheiro, que ele vai poder investir este dinheiro, investir este capital em certas novidades tecnológicas chamadas máquinas. Essa inovação tecnológica chamada máquina vai aumentar de uma forma absurda a produção. Uma máquina consegue fazer o trabalho de dezenas de mãos humanas. E com uma vantagem: a máquina não precisa fazer xixi, a máquina não precisa dormir, a máquina não precisa almoçar. Então a máquina vai aumentar de uma forma absurda a produção. E pensa só, se eu produzo muito em pouco tempo, o preço daquela mercadoria vai cair, aquela mercadoria vai ficar muito barata. É somente no mundo industrial que a gente pode consumir tantas mercadorias. Antes, meus queridos e minhas queridas, as pessoas tinham uma peça de roupa muitas vezes por ano. Agora o preço das coisas vai cair. Agora o comerciante já não vai mais ganhar dinheiro vendendo um produto por um preço alto. Ele vai ganhar milhões vendendo milhões de produtos por um preço muito barato. Você deve estar pensando, poxa, que legal! Agora as pessoas vão poder consumir várias mercadorias. Muito legal! Só que existe um outro lado, existe uma contradição. Que contradição é essa? O mundo industrial vai gerar um aumento da produção, sem dúvida. Nunca se produziu
tanto na história da humanidade. Mas sabe outra consequência disso? Um grande empobrecimento. A Inglaterra fica mais rica, mas os trabalhadores ingleses ficam mais pobres. Sabe por quê? Porque o trabalhador já não é dono do produto que ele produziu. Porque, na verdade, o dinheiro que ele recebe não é pela produção, é pelo tempo que ele vendeu. Ele é um trabalhador assalariado que vende o seu tempo. Então existe um empobrecimento. Olha que contradição. A Inglaterra fica mais rica, os comerciantes, a burguesia fica mais rica, mas os trabalhadores ficam mais pobres. Ao mesmo tempo, a cidade não tem condição de receber todas essas pessoas que vieram do campo. Sabe o que se forma na Inglaterra e em vários países nos séculos seguintes? Periferias, habitações muitas vezes precárias, famílias e famílias aglutinadas morando todas juntas. Sabe o que aconteceu? Até a forma de sentir o tempo mudou. Temos uma racionalização do tempo. O tempo já não vai ser mais pautado pela natureza, pautado pelas estações do ano, nem pautado por ser dia ou noite. O tempo agora não é o tempo da vida nem da natureza. O tempo agora é o tempo da produção. As pessoas vão trabalhar de dia e de noite. No início desse processo, as pessoas trabalham cerca de 16 horas, muitas vezes até mais. O tempo agora é um tempo da produção, por isso o tempo é acelerado. Perceba, tempo vai se transformar em dinheiro neste mundo. Perceba o relógio. Por que a gente tem a necessidade de contar minutos e segundos? Porque a nossa forma de perceber o tempo, ela é pautada pela produção. Olha só essa aula tem um tempo para acontecer. A nossa preocupação com o tempo, ela faz sentido porque o tempo é o tempo da produção, é o tempo industrial e tempo vai se transformar em dinheiro. Só que por outro lado, os camponeses que viviam num ritmo muito mais lento, num ritmo da natureza, eles agora vêm para as cidades. A sua condição material, a sua alimentação, o seu descanso, a sua habitação piora profundamente. Muitos desses camponeses que vêm para a cidade não têm acesso ao trabalho e sabe o que acontece? Se empobrecem. Então perceba, a Revolução Industrial ela é radicalmente transformadora. Muda a nossa forma de viver, de sentir, de perceber o tempo, de consumir. Mas isso não vai trazer benefícios para todos. Mas num primeiro momento vai trazer benefícios restritos para os comerciantes. Este é o mundo industrial. Este é o mundo da Revolução Industrial. Um breve resumo. A Revolução Industrial é um fenômeno que começa na Inglaterra e que transforma as formas de se produzir, as formas de se viver, as formas de se sentir. E a Revolução é tão importante que muda o tempo. E não por acaso, o meu tempo nessa aula acabou. Forte abraço.